Stop, stop, stop. Yeah, demais. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Cota zero. Alguma poesia, 1930, Carlos Drummond de Andrade. Sim, essa é a referência desse texto, desse pequeno texto que falamos agora, que ele tem uma estrutura de haikai, é feita em 3 versos e, por ser publicado no primeiro livro de Drummond, tem a ver com um pouco com a sua, tem a ver um pouco, não, tem a ver com a primeira fase do modernismo lá de 1922. Sim, o Drummond, apesar de estar colocado na segunda fase do modernismo, ele é um poeta que transita por outros temas que estão relacionados ao modernismo, tanto antes da segunda fase quanto depois. Então nós temos que ter um cuidado imenso nos textos de Drummond, porque afinal de contas ele traz uma multiplicidade de temas, apesar de o sentimento do mundo, das relações sociais serem mais, como é que eu posso dizer, mais marcantes dentro da poesia dele, este flerte, eu gosto dessa palavra, este flerte com a primeira geração do Drummond é muito importante, inclusive ele trocou algumas cartas com o Mário de Andrade. E esse poema, Cota Zero, Stop, a Vida Parou, foi o automóvel. Percebam, o que tem a ver com a primeira geração? Primeiramente essa liberdade formal e esta rapidez com que ele coloca a poesia num átimo, numa coisa muito rápida e que você fica como se tivesse passado por uma placa de não pise na grama, não silêncio ou qualquer coisa nesse sentido. Então é uma linguagem telegráfica bastante rápida e com muito sentido. Porque a hora que você pensa, stop, a vida parou, foi automóvel, mas what the fuck's that, man? Primeiro tem uma palavra em inglês, isso é pouco usual em poemas de língua portuguesa. Vamos combinar. Você já visualiza a placa vermelha na sua frente, tipo, parou. É um elemento do cotidiano. E o terceiro ponto, há um questionamento no final do poema. A vida parou ou foi o automóvel? E aí você tem um questionamento que em um primeiro momento fala, mas isso parece meio sem sentido, não? Porém, se nós formos pensar um pouquinho e parar para ver o título do poema, nós temos algo um pouquinho mais profundo do que um mero questionamento, que é uma mera pergunta retórica. Cota zero é um limite. Então nós temos um limite que foi dado. Estamos entre a vida e a máquina. E se considerarmos o início do século XX, com a produção dos automóveis, né, com a invenção dos automóveis, com a produção, ou melhor, com os meios de produção, a industrialização, o Fordismo, toda essa mistura que existe no início do século XX e a movimentação nos grandes centros urbanos, a crise de 29, as cidades crescendo e essa confusão toda, né, leva a gente a refletir um pouco mais profundo. Porque quando a gente vê um texto, a gente não tem que considerar ele meramente pelas palavras que ele tem, porque afinal de contas existe alguém que emitiu essa mensagem, alguém que recebeu, um lugar que aconteceu, um momento em que isso aconteceu e todos esses elementos, a maneira como ele foi escrito, o gênero que ele foi escrito, né? Se fosse uma placa de rua você leria de uma maneira, mas é um poema e uma placa de rua não terminaria com uma pergunta, certo? Ela não é provocativa nesse sentido. Ela é um informativo, normalmente bastante visual. Então, esse poema, ele traz para a gente uma nova linguagem, não só dentro da poesia, como da sociedade como um todo, que parece estar valorizando mais a máquina que o homem, ou será que o homem virou máquina? Ou será que a máquina está sendo tratada como ser humano? E então esse questionamento de há quase 100 anos atrás é extremamente atual. Afinal de contas, hoje, se considerarmos a tecnologia, o quanto a máquina está presente na nossa vida, nós nos relacionamos com seres humanos através das máquinas, quando não estamos nos relacionando com a máquina, como estou fazendo agora, para chegarmos até os seres humanos.
Então, esse limite, esse questionamento é visto por Drummond de uma maneira tão profunda, e ao mesmo tempo simples, uma observação simples, cotidiana, mas que é um encaminhamento que ele enxerga talvez na humanidade. É lógico, nós estamos fazendo uma interpretação diante de um contexto histórico, do título que ele coloca, é cota zero, é um limite, não é gratuito que ele dá esse título. E outra, mais um elemento que leva a gente para a industrialização e para o Fordismo é a palavra em língua inglesa. Então, a Revolução Industrial ela se inicia na Inglaterra. E aí você tem um elemento contextual e analítico do desenvolvimento da sociedade. Tudo isso está escrito? Não. Mas é possível de ser interpretado? Sim. Por quê? Porque esse elemento traz uma coerência. Essa interpretação que a gente está fazendo aqui agora, ela traz uma coerência, inclusive, para os nossos dias. Da maneira como a influência da máquina ou a relação entre homem e máquina tem se tornado um limite a se questionar, desde há pelo menos uns 90 anos atrás, quando Drummond publica o seu primeiro livro, Alguma Poesia, com essas e outras provocações. É isso aí, cabeças pensantes. Hoje nós trabalhamos com esses elementos interpretativos dentro da poesia para demonstrar que um texto ele está ligado a muito mais elementos do que a palavra. Aquilo que o sentido do texto traz pode estar relacionado ao seu contexto histórico, ao seu contexto social, às pessoas que escreveram esse texto e sobre o que esse texto trata e a maneira como ele é escrito. Um abraço, até mais. Inscrevam-se no nosso canal, estejam sempre presentes conosco, sigam-nos no Instagram e também vão lá e curtam a nossa página no Facebook. Um abraço para vocês, até mais e tchau. Yeah.